Boa noite a todos. Hoje é 14 de dezembro de 2020. Essa é a página do Centro Espírita Pioneiro da Luz da cidade de Piratuba. Convido a todos aqueles que nos acompanham que elevem seu pensamento para que façamos uma oração para dar início aos trabalhos dessa noite. Querido Deus, Jesus, nosso Mestre, bons mentores, solicitamos de vós, na noite de hoje, a proteção e a orientação para que possamos realizar o trabalho de divulgação da doutrina espírita o melhor possível e dentro das orientações trazidas até nós através do codificador Allan Kardec e do qual nós fazemos sinceros esforços para sermos merecedores dessas lições, desses valores e da proteção do mundo espiritual. Solicitamos para hoje a devida orientação e a devida proteção nesse trabalho de divulgação e de orientação da doutrina e dos seus valores. Que assim seja. Para a noite de hoje, buscamos orientação do livro Amor, Imbatível Amor, Joana de Ângeles por Divaldo Franco, na página 32, onde o espírito de Joana nos fala a respeito da ilusão. Nós reencarnamos diversas vezes e em cada ocasião temos que desenvolver uma personalidade compatível com os cenários onde nos encontramos. Todavia, nós não somos somente aquela personalidade. Somos dezenas de personalidades enfileiradas pelo tempo a colidirem entre si. No processo de reencarnação, nascemos em diversas culturas, em diversas famílias, em diversas situações, e para cada reencarnação nós precisamos desenvolver uma personalidade. Então, em uma nós somos um pastor nômade das montanhas da Ásia, na outra nós somos um trabalhador das fábricas na China, em outra circunstância nós somos um faquir na Índia, na outra nós podemos reencarnar numa tribo na África, e para cada lugar, para cada cultura, é necessário que nós desenvolvamos a personalidade daquela cultura, entremos em contato com aquela cultura e desenvolvamos assim a nossa personalidade. Todavia, como nós encarnamos e desencarnamos diversas vezes, cada personalidade dessas acaba compondo, acaba estando presente na nossa alma, no nosso espírito, que jamais morre. E elas vão se enfileirando pelo tempo. E é possível que nós tenhamos problemas de colisão entre uma personalidade e outra. Os espíritos explicam isso muitas vezes quando nós, convivendo com uma determinada cultura, numa determinada região, desenvolvamos em nós animosidades a respeito de uma cultura paralela que convive na mesma região. Então, se nós nascemos, por exemplo, nos Estados Unidos, onde nós temos uma cultura predominantemente branca, e desenvolvemos um início de racismo a respeito das pessoas de cor, talvez numa outra encarnação precisamos reencarnar dentro de uma cultura negra e desenvolver ali os elementos essenciais de tolerância e de valores daquela cultura que ficam faltando dentro da nossa personalidade caso nos expressemos com problemas nessa área. Então, as diversas personalidades, as diversas reencarnações que temos, elas vão se enfileirando dentro do nosso espírito e colidem entre si intimamente dentro de cada indivíduo, conforme vamos reencarnando e vamos encontrando outras culturas. Quando estamos reencarnados, os 5 sentidos de que dispomos, eles são muito limitados. E esses 5 sentidos criam, durante a nossa encarnação, uma ilusão de realidade.
com prejuízo daquilo que é verdadeiramente real e atemporal. Então, o que é verdadeiramente real? O que é verdadeiro, real e atemporal? É o espírito, no seu processo evolutivo. Mas quando estamos encarnados, os 5 sentidos que o nosso corpo dispõe para entrar em contato com a realidade que vivenciamos dentro da matéria, eles são muito limitados e eles vão criar para nós uma ilusão de realidade. Então, cada encarnação nossa serve para que nós entremos em contato conosco mesmo e entremos em contato com aquela cultura, com aqueles processos que vão nos fazer evoluir. Mas os 5 sentidos que nós dispomos no corpo físico fazem com que a gente acredite que aquela realidade que nós estamos vivendo agora é a única realidade. E, na verdade, ela é uma realidade ilusória. Desencarnando todo aquele processo, toda aquela família, todo aquele título, toda aquela cultura, toda aquela marra que nós desenvolvemos, se desfaz. Entramos, então, na realidade espiritual e ela nos demonstra que vivíamos aquela situação, mas que ela se concluiu. Aquela fase evolutiva se concluiu. Entramos então na realidade espiritual, realizamos ali diversas avaliações e diversos estudos, nos preparando para uma próxima encarnação, de forma que encontremos aquilo que ainda nos falta para nos transformarmos em espírito imortal. Dessa forma, o ser temporário se confunde com o ser real, que é o espírito, parecendo predominar sobre ele. Então essa personalidade temporária, ela pode nos confundir, ela pode se confundir com o ser real. Então nós imaginamos que nós, como espíritos, somos aquela personalidade, somos aquela encarnação. E aquilo é temporário. Na outra encarnação vamos assumir uma outra personalidade, vamos encontrar uma outra cultura. É um pouco complicado falar disso, mas é possível que reencarnemos até com outro sexo, vivenciando outras realidades. Então, o ser real é o espírito. A personalidade de cada encarnação, ela é temporária. Mas essa personalidade temporária, essa condição temporária, devido à limitação dos nossos 5 sentidos, parece que predomina sobre o nosso espírito. Imaginamos que a nossa personalidade sobrepõe-se ao nosso espírito, quando na verdade não é isso. O nosso espírito é o ser imortal. E nós vamos abandonando temporariamente a condição de espírito e reencarnando, mas depois nós abandonamos aquela reencarnação por completo. Nós vamos manter daquela reencarnação o aprendizado que conseguimos avançar, né? Os atributos morais que vamos desenvolvendo, isso nós mantemos, o amor que nós conseguimos angariar, ele vai conosco, os seres que são queridos para nós, eles acompanham o espírito no seu processo evolutivo, mas aquele corpo vai ser abandonado, aquela cultura vai ser abandonada, aquele local vai ser abandonado, poderemos visitá-lo na condição de espírito, mas nunca mais retornaremos a ele naquela condição. Aquele cenário com aqueles seres que se apresentam também não vai mais existir naquela condição. Nós vamos encontrar os seres na sua realidade espiritual. Então, um indivíduo que reencarne agora e que ele venha a ser o nosso pai, quando encontrarmos ele lá na espiritualidade, nós vamos ter essa condição de chamá-lo de pai, mas ele também pode ser em outra encarnação o nosso irmão, numa outra encarnação ele pode ser o nosso inimigo, numa outra encarnação ele pode ser um outro indivíduo na nossa vida. E aquela condição de pai será mais uma. Então, esse ser temporário, ele não predomina sobre o ser real, que é o espírito. Na verdade, ele vai compor o quadro íntimo daquele espírito. Mas não será ele, será apenas mais um aspecto dele. Mas nós, quando somos imaturos, preferimos aquilo que fere os sentidos em detrimento daquilo que sensibiliza a alma. Então agora, quando estamos encarnados, nós vamos preferir sim aquilo que chama os nossos olhos, aquilo que chama os nossos sentidos, aquilo que imprime nos nossos centros genésicos. Nós vamos preferir aquilo, porque é uma condição do encarnado viver de acordo com a encarnação em que está matriculado. Nós vamos preferir isso, então não há nada de errado nisso.
compreender mal, isso sim é que é o problema. Então nós vamos preferir aquilo que fere os nossos 5 sentidos, em detrimento daquilo que sensibiliza a alma. É mais difícil nós sermos chamados, nós sermos conclamados e atendermos a uma sensibilização do nosso espírito que venha gravar informações no nosso espírito e na nossa alma. Aquilo vai passar meio desapercebido, porque no momento nós estamos mais de acordo com aquilo que está imprimindo sensações no nosso corpo material. Vai prevalecer assim a ilusão dos sentidos orgânicos em todos os setores da vida. Então, quando estivermos trabalhando, quando estivermos estudando, quando estivermos nos relacionando, vai prevalecer em relação à sensibilização da alma aquilo que está promovendo sensações no nosso corpo, né? Em todos os sentidos da vida. Vai prevalecer isso porque é normal para os encarnados. Supondo estar diante da realidade, nos deixamos conduzir por aquilo que é exterior. Então, quando estamos encarnados, a realidade que nós vivenciamos é a realidade do encarnado. Ela é real naquele momento. E nós nos deixamos conduzir por ela, esquecendo muitas vezes que nós temos espírito, que nós somos uma alma, e que existem coisas que vamos deixar, que vamos abandonar. E é muito difícil para muitas pessoas imaginar que um dia vão abandonar a condição material, que vão abandonar o corpo físico, que vão abandonar a cultura em que estão imersos e que vão ter que adotar outra. Eles acham isso muito difícil. Então, as pessoas se deixam conduzir por aquilo que é exterior. Mas, na verdade, aquilo que é exterior deve, sim, nos conduzir para caminhos que nos imortalizem. Nós devemos observar as coisas da matéria e utilizá-las de forma que a nossa alma seja atendida, e não só o nosso corpo físico e as necessidades orgânicas da matéria, da reencarnação. Precisamos sim vivenciá-las, mas sim observá-las da ótica do espírito imortal. Assim, aspirações, desejos e comportamentos materiais minam o nosso emocional, que passa a se alimentar daquilo que é efêmero e temporário. Como nós estamos iludidos com a condição da matéria e não estamos levando em consideração as coisas do espírito, tudo aquilo que nós vivemos vai impregnar o nosso emocional, vai minar. O nosso emocional vai se transformar num campo minado, que vai se alimentar somente daquilo que é efêmero e temporário. Mas aquilo que permanece, que é o espírito, ele não consegue ficar pleno, ele não consegue se sentir feliz e realizado com aquilo que é temporário e efêmero. Então nós temos problemas aí, nós vamos enfrentar problemas no nosso espírito. Como os seres ilimitados que nós somos, o próprio tempo nos confunde, pois podemos viver no passado, no futuro ou agora, dependendo dos anseios. Então nós, como seres imortais, criaturas imortais, espíritos imortais, ainda em processo de evolução, nós não conseguimos, quando estamos na matéria, atender a todas as nossas necessidades espirituais e emocionais, com as coisas que são temporárias e efêmeras. Nós nos alimentamos disso, mas isso não vai atender às nossas necessidades espirituais. E esse tempo que nós vivemos na matéria também é um problema para nós, porque ele nos confunde. Então nós encontramos coisas que são importantes para o nosso espírito, ou que ferem os nossos sentidos espirituais, mas que ficaram lá no passado. Ou nós vamos buscando emoções para o nosso espírito que julgamos situarem-se no futuro. E também é possível que nós encontremos coisas que sensibilizem o nosso espírito e a nossa alma naquilo que está acontecendo agora. Então nós vamos tentar, de todas as maneiras, manter isso. O espírito vai tentar buscar que aquele momento efêmero seja um momento eterno, quando na verdade ele não é. Porque nós nos observamos e nós nos alimentamos, enquanto espíritos encarnados, somente através dos 5 sentidos. Então é possível que encontremos uma coisa boa, que exista uma coisa boa lá no nosso passado. E nós vamos ficar muito saudosos, nós vamos ficar vivenciando um passado que passou.
E mesmo materialmente não volta mais. Espiritualmente não volta mais e materialmente também não volta. Nós vamos ficar vivenciando depressões quando nós vivemos muito no nosso passado. Ou nós vamos ficar buscando subsídios sempre no futuro, imaginando que amanhã vai ser melhor, que no outro dia vai ser melhor, que o dia que eu me formar, o dia que eu me casar, o dia que eu pagar o meu carro, o dia que... Nós vamos colocando as nossas aspirações sempre no futuro e vamos vivenciando momentos muito ansiosos. O ideal seria que nós vivenciássemos cada coisa quando se apresenta, no momento presente em que estamos vivendo. Então os nossos anseios, eles vão nos colocar ou no passado, ou no presente, ou no futuro. E isso também confunde o nosso espírito, também nos deixa incompletos. Nós precisamos pensar que vivemos coisas boas no passado, que podemos viver coisas boas no futuro e que o agora é o momento em que eu posso agir. E eu não vou ficar nem ansioso, não vou ficar nem vivenciando o meu passado com as minhas frustrações e com as minhas depressões, e vou viver o meu presente de forma que eu resolva agora e viva o agora e alimente o meu espírito da melhor maneira possível. Enquanto nós não aprofundamos esses conceitos de realidade e identifiquemos os conteúdos necessários para o nosso espírito, todos os nossos espaços mentais e emocionais são propícios somente às ilusões, desqualificando a permanência e se apropriando do espaço-tempo com premissas falsas. Então nós precisamos aprofundar esses conceitos de realidade. E nós precisamos, nesses conceitos de realidade, identificar os conteúdos que vão alimentar o nosso espírito. Porque essa personalidade transitória vai se extinguir, mas o nosso espírito vai permanecer. Então nós precisamos perceber essas ilusões onde nós estamos imersos e tentar buscar ali aprofundar esses conceitos de realidade. Esta realidade agora é muito boa, é muito subjetiva, é muito profunda, é muito realizadora, mas eu preciso identificar nela aquilo que o espírito vai levar. Porque a saúde o tempo leva, a juventude o tempo leva, os nossos companheiros de jornada o tempo leva, os nossos filhos vão ficando adultos e o tempo leva para vivenciar em outras realidades, e nós precisamos começar a nos perceber, aprofundar esses conceitos de realidade, o que realmente é essa realidade, e identificar na realidade aquilo que vai alimentar o nosso espírito, muitas vezes em detrimento e em abandono daquilo que vai sensibilizar somente o nosso corpo. E esses espaços mentais, quando eles ficam limitados pela ilusão, eles vão desqualificando. Vão nos desqualificando as nossas emoções e a nossa permanência. Que nós somos indivíduos permanentes, o nosso espírito é permanente. Mas nós vamos imaginando que o que vale é somente a encarnação. Né? A vida é só uma e eu preciso vivê-la de forma desordenada. Né? Porque eu não vou levar nada, então o que eu vou levar é aquilo que eu vou conseguir através do meu hedonismo vivencial. Então essa permanência vai se desqualificando. Na verdade, nós somos espíritos permanentes. Se eu destruir o meu planeta hoje, é possível que no futuro eu reencarne num planeta destruído pelo meu processo de ignorância do passado. E nós precisamos perceber esse espaço-tempo. Nós estamos aqui agora, nesse momento, vivenciando um tempo. Então, a vivência de encarnado é um espaço-tempo. E esse espaço-tempo vai sendo minado pelas nossas ilusões e vai enchendo a nossa vida com premissas falsas. Nós vamos vivenciando ilusões. E essas ilusões vão se desvanecendo e o nosso espírito vai entrando em depressão, em ansiedade, muitas vezes foge através das portas do suicídio, porque nós não estamos nos alimentando das coisas eternas, e sim vivenciando ilusões e nos alimentando das coisas efêmeras. Uma existência antes do berço e um prosseguimento além do túmulo amplia objetivos espirituais de forma satisfatória, valorizando cada ato da vida em todos os seus atributos, pois o ser humano não é somente um aglomerado de partículas reunidas pelo caos.
Então, quando nós imaginamos que existe uma vida antes dessa, existe uma encarnação antes dessa encarnação, existe uma personalidade, uma cultura antes dessa que eu vivo agora, e um prosseguimento além do túmulo. Após o meu desencarne, eu vou viver uma realidade espiritual. E após essa realidade espiritual, eu vou planejar uma nova reencarnação. Amplia, isso amplia objetivos espirituais de formas satisfatórias. Então eu vivi coisas antes e vou viver coisas depois. Então nós vamos vivendo o nosso agora, sabendo que tivemos um passado e que nesse passado nós estivemos imersos em coisas boas e coisas não tão boas, mas que existe um futuro que eu preciso planejar agora para que ele seja satisfatório e que ele me traga coisas boas e diminuindo as coisas que não são boas. Então nós passamos a valorizar cada ato da nossa vida. Porque cada ato é um atributo. Há uma necessidade, há uma mente que planeja todos esses momentos. Nós ampliamos a nossa vida muito mais do que uma encarnação. São diversas encarnações. Então aquilo que eu não vivi hoje de forma a me satisfazer, talvez no futuro assim se apresente. Se eu vivi alguma coisa agora, eu preciso valorizar esse ato do momento, porque talvez no futuro eu precise dele como subsídio para um planejamento melhor. Nós somos muito mais que uma agulha de partículas reunidas pelo caos, vivenciando uma realidade de uma única encarnação. É muito mais que isso. Não existe esse caos. A ciência consegue explicar muitas coisas da vida, do nosso desenvolvimento enquanto universo e enquanto humanidade, por um momento que se inicia. Inicia-se em algum momento por uma coisa que não se explica, que chama-se de caos. Mas nós não somos o resultado disso. Nós somos o resultado de um ser superior que tudo resolve, que tudo articula, que tudo sabe, e que os seus trabalhadores, aqueles espíritos que já conseguiram atingir os mais altos pináculos do processo evolutivo dos seres, auxiliam ele nessas atividades e nos monitoram e nos incentivam para que sejamos nós, espíritos também evoluídos um dia. A visão espiritual bem compreendida, e Joana de Ângeles frisa isso, bem compreendida, daí a importância de estudarmos a realidade espiritual, de estudarmos a realidade do espírito. A visão espiritual bem compreendida desarticula as engrenagens da fatalidade, desarticula as engrenagens do destino infeliz, desarticula as engrenagens das tragédias, da sorte, das desgraças e dos sucessos. Quando nós percebemos pela visão espiritual que nós somos os artífices, nós somos os fabricantes do nosso futuro, com o material que nós conseguimos juntar no nosso passado, pelo planejamento que estamos fazendo agora, essa visão espiritual do antes dessa encarnação e do depois dessa encarnação, essa visão espiritual desarticula essas engrenagens. Não existe fatalidade. Não existe um destino infeliz, não existem tragédias. Existe sim a realidade do espírito aprendendo aquilo que necessita para o seu processo evolutivo. Essa visão espiritual bem compreendida antes mostra para nós que a felicidade é uma construção baseada em valores e que o destino pode ser mudado a cada momento por intermédio de disciplinas psíquicas. Ah, Joana de Ângeles, como é bom ler Joana de Ângeles. Disciplinas psíquicas que cada um de nós pode se submeter. A felicidade é uma construção baseada em valores. Aquilo que nós chamamos destino pode ser mudado a cada momento. Você pode mudar o seu destino agora, nesse momento. Se você perceber que a construção do seu destino, na verdade, é a disciplina psíquica que você desenvolveu, a disciplina psíquica que você está submerso agora e que pode ser alterada por uma visão espiritual bem compreendida.
Nós podemos mudar o nosso destino se nós mudarmos a maneira como nós pensamos, se nós disciplinarmos a nossa psique através do estudo espiritual bem compreendido, que desarticula aquilo que não serve mais e vai articular aquilo que é necessário. Vamos abandonar as nossas cruzes e as nossas correntes em detrimento de valores que o nosso espírito necessita para construir uma felicidade baseada em valores. Valores do espírito e não da matéria. Os valores da matéria servem para despertar em nós os valores do espírito. Mas frequentamos a matéria. Nós estamos matriculados nela, então nós não podemos desmerecê-la. Nós frequentamos a matéria. Por isso, prazeres, divertimentos, jogos afetivos, desde que não machuquem a outra pessoa, as metas materiais, essas coisas vão dando sabor à nossa vida. Nós estamos mergulhados num universo criado por um Deus que é Pai de misericórdia, de amor, de justiça. Ele nos coloca no paraíso. Nós é que fazemos uma leitura pensando que estamos imersos, que estamos necessitados do sofrimento, que vamos encontrar as dificuldades porque nós merecemos sofrer. Abandonem esse pensamento. A matéria da vida, os prazeres, o divertimento, os jogos, as metas materiais dão sabor, nos educam para as coisas que realmente têm valor, sabor à vida, e devem fazer parte do nosso cardápio. Então, os prazeres, os divertimentos, as convivências, os jogos afetivos, as metas materiais fazem parte da vida e devem entrar no nosso cardápio. Nós devemos nos alimentar delas. Pois esse interrelacionamento pessoal e comportamental enriquece o ser psicológico profundo. Então nós, como criaturas encarnadas, o nosso espírito também precisa disso, nos estágios evolutivos em que nós estamos vivendo. Tudo é preparado para o nosso bem. Mas devemos compreender esses prazeres, compreender o divertimento da vida, compreender e respeitar os jogos afetivos, compreender e respeitar as metas materiais. E vamos percebendo que a nossa vida é cheia de sabores. Nós somos imersos em coisas que nos fazem felizes e nós precisamos sim nos utilizarmos delas para sublimarmos o nosso espírito. E o fato dessas coisas serem transitórias não lhe tira o valor, nem o valor das alegrias, das emoções e sensações de cada situação, pois o tempo é feito. Olha o tempo de novo. Olha a importância de percebermos dentro da nossa leitura aonde as coisas se encadeiam. O tempo é feito de momentos encadeados, denominados de passado, presente e futuro. Eles vão seguindo de forma a formarem uma corrente de se encadearem. São transitórios, mas eles têm valor. As alegrias têm valor, as emoções, as sensações têm valor. E esse valor é medido pelo tempo e pelos sentimentos que nós carregamos, pelas construções que eles fazem no nosso espírito. Então nós olhamos para o passado e percebemos alegrias, percebemos emoções, percebemos sensações, e isso tem valor. É material, mas tem valor. Pode estar no nosso presente, pode nos auxiliar no nosso futuro. Mas isso é um encadeamento. O tempo nos ajuda a encadear isso. Não viver essas satisfações da matéria causa distúrbios graves à vida. Precisamos vivê-las com as pessoas nas circunstâncias. Não viver essas sensações dá problema para nós. Ficar preso no passado ou ficar preso no futuro traz problemas para nós, problemas graves à nossa vida. Não viver essas satisfações causa problemas. Mas
Vivê-las de forma exagerada e voluptuosa produz outra ordem de transtornos também atormentados. Então nós podemos dizer que nós devemos seguir sempre pelo caminho do meio. O caminho do meio sempre vai ser uma boa alternativa. Vivenciar as coisas da matéria, pelo valor que elas têm, mas também vivenciá-las pela ótica do espírito, que é o que vive realmente além dessa encarnação. Então, vivenciar essas coisas materiais pensando que somente elas exigem, também nos atormenta. E nós ficamos confrontados por ambas as realidades. E daí as nossas ciências, os nossos saberes, criam estudos e teorias justificando uma e relativizando a outra, diminuindo a importância de Deus e diluindo a necessidade do Cristo, explicando toda a magnificência da criação como um acaso fortuito criado pelo caos. Então, as nossas ciências dizem, justificam as coisas materiais e relativizam as coisas do espírito. Porque as pessoas estão vivenciando seus processos ilusórios, imaginando que o que existe é somente essa vida. Na verdade, não é só essa vida. Temos muitas reencarnações. Quando nós olhamos essas coisas pela ótica da matéria, Deus é relativo. E Jesus fica diluído. Nós não precisamos de Deus, nós não precisamos do Cristo. Nós temos o celular, nós temos o computador, nós temos os remédios, nós temos os psicólogos que vão nos explicar, nos ajudar, nós temos a psiquiatria, nós temos as ilusões, nós temos as grandes viagens, nós temos o dinheiro, nós temos uma série de coisas materiais que nos acompanham desde sempre. E não foram capazes de diminuir a importância de Deus, nem de diluir a necessidade do Cristo. Não foram capazes. Basta ver a quantidade de pessoas estressadas, basta ver a quantidade de pessoas ansiosas, basta ver o número daqueles que entram em depressão, basta ver o número daqueles que se suicidam, ainda mais agora nesse momento de transição planetária. Tudo isso é sinal de matéria de mais e espírito de menos. Isso é uma mostra tácita para nós de que mantermos esse nosso estudo e as nossas teorias voltadas para uma única vida não está resolvendo a nossa condição de espíritos imortais. Tudo aquilo que a matéria, tudo aquilo que a nossa tecnologia nos trouxe não está suprindo Deus e não está suprindo o Cristo. Nós somos confrontados por essas duas realidades e até a medicina nos diz que aqueles que desenvolvem em si um processo de religiosidade, que sabem buscar junto das suas orações os remédios necessários para acalmar o seu espírito, são aqueles que conseguem passar pela vida de forma mais satisfatória, conseguem criar os seus filhos e auxiliar as suas famílias de modo mais satisfatório, são aqueles que conseguem vencer a vida. Muitas vezes, sem terem essa noção das ilusões, da matéria, das reencarnações, mas são aqueles que conseguem desenvolver em si elementos para se auxiliarem e auxiliarem os outros. Nós não podemos desenvolver ciências que diminuem o Cristo e que fazem que nós abandonemos Deus. As crises da nossa sociedade moderna são a prova disso. Se Deus for o caos, nós anuímos com essa tese. Se a palavra caos quiser significar Deus, nós somos sim a favor dela. Se não, é o mesmo que admitir que o nada pode criar tudo, que a desordem estabelece o equilíbrio e que o desastre de coisa nenhuma pode dar origem à grandeza das galáxias e à harmonia das micropartículas. Então o caos, numa explosão, criar todas as coisas, criar a beleza do universo, que a desordem desse caos pode estabelecer o equilíbrio, que o desastre e a explosão de alguma coisa pode criar a grandeza das galáxias e a harmonia das micropartículas, não é possível que o caos faça isso.
Se eu pegar uma dinamite e amarrar ela num dicionário e eu a explodir, eu não vou ter um romance depois. Eu vou ter uma explosão de nada. Inclusive aquele saber, aquele dicionário vai deixar de existir. O caos não pode criar. Deus, sim, é quem cria. E a ciência cada vez mais vai se aproximar dessa verdade, que o Cristo já nos trouxe. Nós precisamos nos alimentar das coisas do Espírito. Nós precisamos nos alimentar das coisas que vão nos acompanhar no nosso processo evolutivo. E precisamos compreender as coisas da matéria como elementos desse despertar. Isso sim é que nós precisamos desenvolver. O caos não cria isso. Se o caos significa Deus, sim, somos a favor. Se o caos for uma explosão que estabelece a ordem, não concordamos com isso. A vida tem suas causas que se encontram além dos sentidos físicos limitados. Os sentidos físicos são limitados, mas a vida se encontra além disso, além desses sentidos. E nós precisamos nos colocar como parapsicólogos de nós mesmos. Nós precisamos nos colocar além da fronteira dos sentidos físicos, porque existem coisas lá. O nosso espírito ávido busca isso. A vida é pensante e atuante, que convida a reflexões demoradas e qualitativas e raciocínios cuidadosos para que a gente não desemboque em perplexidade. É isso que nós estamos vendo na sociedade moderna, uma perplexidade. Mas se nós temos tudo, nós somos inteligentes, nós temos tecnologias, nós temos explicações científicas para tudo, por que estamos perplexos diante da vida que não estua? Porque a vida ela é pensante e atuante, ninguém pode fazer por nós, não existe remédio, não existe tecnologia, não existe ciência que faça por nós aquilo que nós precisamos fazer por nós mesmos de forma pensante. Nós precisamos pensar e reflexionar demoradamente e qualitativamente para o espírito, não para a matéria. Para a matéria nós fizemos até agora conceitos, teorias e vivências. Nós vivenciamos, nós nos locupletamos de matéria. E não resolveu. Nós precisamos raciocinar de forma cuidadosa, observando pela ótica do espírito imortal que precisa de valores que estão além dos sentidos físicos limitados. E que o Cristo nos falou. Existe uma vida espiritual. Ele disse assim, eu vou na frente prepará-la para vocês. E eu vou mandar um paracleto, eu vou mandar um advogado, eu vou mandar um consolador para vocês. Para não ficarmos perplexos. Ilusão é falta de percepção e de densidade de entendimento. Então nos falta percepção e nos falta densidade de entendimento. Falta colocar mais coisas. A nossa percepção ela está mal alimentada por ilusões. Precisamos colocar outras coisas, precisamos complementar a nossa personalidade, complementar os nossos raciocínios. Os nossos valores precisam ser complementados. Quanto mais nós complementarmos, mais densos eles vão ficando. Nós vamos tendo densidade, o nosso entendimento vai ficando massivo. Ilusão é falta de percepção e densidade de entendimento, que gradativamente vai cedendo lugar à verdadeira realidade conforme vai evoluindo o nosso espírito. Quanto mais densidade de entendimento, quanto mais percepção, nós vamos cedendo lugar às nossas ilusões e vamos colocando ali a realidade. O nosso espírito evolui e nós vamos percebendo aquilo que é verdadeiro e aquilo que realmente é a realidade.
São as necessidades materiais mal entendidas que se estabelecem contra as realidades do espírito. Nós precisamos vivenciar as realidades do espírito utilizando as necessidades materiais com esse fim, para que aumente a nossa percepção e para a gente perceber o que é realidade. A vida tem suas causas que se encontram além dos sentidos físicos limitados. A vida é pensante e atuante, que convida a reflexões demoradas e qualitativas, raciocínios cuidadosos, para não desembocar em perplexidade. O real e o essencial permanecem enquanto a ilusão transita e se transforma. Então nós precisamos perceber, existem coisas que são reais e essenciais e que permanecem dentro de nós. Aquilo que parecia necessário agora, com o tempo perde o seu valor, abrindo espaço para novas conquistas num contínuo crescimento e aprendizado. Se nós prestarmos realmente atenção à vida e começarmos a perceber aquilo que realmente é importante, nós vamos percebendo que coisas que nós tínhamos alguns anos atrás e nós abandonamos agora porque perderam seu valor. E coisas que nós não atribuíamos tanto valor, de repente agora abriu um espaço maior, tomou um espaço maior na nossa vida. Essas coisas essenciais que vão alimentar o nosso espírito e que transitam conosco por mais que o tempo passe, e olhe o tempo novamente na nossa observação. Existem coisas que o tempo vai passando e elas vão sendo abandonadas. Percebamos isso como ilusão. Percebamos que conforme nós vamos evoluindo, nós vamos abrindo espaço e vamos compreendendo coisas que não compreendíamos e que não abraçávamos. E que agora se transformam para nós como coisas essenciais